me abre a boca, macumbeiro. Para, vai, é chu. Bom dia, Umbanda, seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Se você não sabe, estou explicando de novo. Aos domingos eu estou retirando os vídeos, estou diminuindo a quantidade aos poucos em doses homeopáticas para que eu consiga fazer com mais qualidade, mais tempo, mais aprofundamento, para que eu consiga ter tempo não só de gravar, editar, subir, fazer capa, mas também estudar e roteirizar cada um desses vídeos para poder atender de melhor forma a ansiedade ou a ânsia ou a vontade de aprender de todos vocês e também de mim. Sobrando mais tempo, dá para fazer coisa mais bacana. Vamos lá então, é o seguinte, um inscrito perguntou como que eu sei que aquele ponto riscado é da minha entidade, como que eu faço a confrontação, como que eu vejo isso sendo relacionado com a entidade que trabalha comigo ou com uma entidade específica. Como eu tenho certeza que aquele ponto é realmente do ponto. Servindo tanto para pais de santo, óbvio, como eu, como também serve para você médium identificar o ponto do seu caboclo, do preto velho, criança, boiadeiro, marinheiro, cigano. Esqueci algum. Caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, baiano, marinheiro, cigano. Foi? Aqui são os 7 que a gente tem como linha de trabalho. Tem alguns métodos e depende da tua escola de Umbanda. Falei, Adérito, é sempre assim? É sempre a mesma história? Depende da história, depende da doutrina, depende da escola. É, com certeza. Se você estiver dentro de um terreiro de Umbanda esotérica, o ponto tem que ter uma simbologia própria para a identificação. Existe uma escrita mágica simbólica, sagrada, da Umbanda esotérica, específica, criada lá por Mato e Silva, por meio do Pai Guiné e todas as suas entidades que auxiliaram esse trabalho de vir do plano espiritual para o plano físico. Se você segue Rubens Saraceni, existe uma escrita mágica simbólica específica trazida por Mestre Seiman também, e também Pai Benedito de Aruanda, dentro dos livros que fundamentam, dentro dos cursos que fundamentam, dentro de toda a doutrina de Rubens Saraceni, que transmitiu a nós também, advindo do mundo espiritual, por Pai Benedito de Aruanda e Mestre Seiman também. Se você for de Umbanda tradicional, você também terá uma mágica, uma simbologia mágica de escrita que constará, né? Que estará ali constando nos pontos específicos de cada entidade. Existe também as tabelas. Eu não uso tabela pronta nem para hierarquia de orixá. Hierarquia de orixá não quer dizer que Oxalá é maior ou melhor do que Iemanjá, nada disso. Hierarquia de orixá é esta entidade é deste orixá, ponto final. É porque é, independente de qualquer coisa. Eu tenho na minha doutrina, na minha tradição, a primazia do dizer da entidade, a primazia das informações da própria entidade. Portanto, aqui no Templo Sete Montanhas do Brasil, não tem a história do Caboclo Sete Montanhas. Existe a história do Caboclo Sete Montanhas que me acompanha, pois é um espírito em específico. Se você não entendeu isso, aderitosimões.com.br faz o curso Iniciantes, a aula Linhas e Falanges. Explica isso especificamente, só fala disso. Outra coisa de orixá, no que se refere à hierarquia, quando a entidade vem e diz, eu sou o caboclo XYZ e eu sou do orixá YX ou Z, nós anotamos e temos como verdade. Não tem uma tabela que diz este é desse, nem a história é essa. Eu confio e a nossa tradição tem a tendência, direciona o seu pensamento a confiar naquilo que a entidade diz enquanto incorporado em seu em seu médium, mantendo ali o bom senso, obviamente. É assim que funciona dentro da nossa tradição. O ponto riscado, apesar de ter uma simbologia própria, como por exemplo, a estrela pode ser um domínio ali utilizado para Oxalá ou também para Iemanjá, ou para significar
a fé ou a geração em si, por exemplo, porque a minha doutrina tem um cruzamento, tem doutrina de Rubens Saraceni advinda ali através do pai Paulo Ludogero, meu pai de santo, com mãe Cátia Ludogero, minha mãe de santo, a tendência, a tradição, a visão da tenda Santa Rita de Cássia, a raiz da nossa tradição, e assim junta. Tem a tradicional, por um lado, que é a minha história, tem tenda Santa Rita, que é a minha raiz, tem Rubens Saraceni através de pai Paulo, e assim nós temos uma única tradição com diferenças específicas na história de cada pai de santo que toca estes galhos, estes entroncamentos da própria raiz, os galhos dessa raiz. Portanto, tem uma magia simbólica específica nesse sentido. Quando um caboclo, por exemplo, vai riscar o seu ponto de identificação, ponto de trabalho é outra coisa, ponto de identificação, e ele diz, eu sou o caboclo 7 montanhas, sou de Xangô com Oxalá, e assim os olhares são direcionados para o ponto que ele acabou de riscar para ver se tem algum sentido. Sou de Xangô e também da linha de Oxalá, ou da falange de Oxalá, ou como ele queira identificar esses dois orixás, falange e linha, e assim nós vamos ver ali no ponto, tem algum sentido? Os símbolos são de Oxóssi, dentro da tua tradição, dentro da minha, é de Xangô, existe uma estrela de 6 pontas, existe um machado, existe um certo símbolo de forma equilibrada que tendenciona ou que nos direciona a Xangô? Se não tiver, pede explicação para o caboclo. Caboclo, eu não estou entendendo, eu não estou identificando nenhuma grafia, nenhuma identificação ou formação de símbolos que me coloca na disposição ou no sentido de encarar esse seu ponto como um aspecto de Xangô, uma parte de Oxalá e assim por diante. Se puder me explicar, e assim o caboclo explica. Se ele não conseguir explicar, não é hora de estar riscando esse ponto, nós anotamos e partimos para uma próxima data para riscar novamente e solicitar informações. Isso obriga o médium a não pesquisar na internet, porque não tem isso, não deveria ter. E se o ponto é igual ao da internet, obviamente nós sabemos ali na hora que não é uma incorporação genuína, a não ser que o seu terreiro tenha pontos específicos de uma entidade. Por exemplo, existe o ponto específico do Exu Tiriri. Se o Exu Tiriri é no seu terreiro, em qualquer médium, riscar um ponto de identificação diferente daquele que existe como o padrão do Exu Tiriri aí no seu terreiro, vão dizer que aquele não é um ponto de Exu Tiriri, porque o ponto de Exu Tiriri é esse. E vai mostrar vai mostrar para a pessoa, para o médium, que aquele ponto, se não for aquele ponto, não está bem incorporado. É um método, eu não utilizo esse método, eu utilizo outro método, o método da grafia simbólica, sagrada, de nossa tradição. Como é que o médium sabe disso? Não tem que saber, está incorporado, ele vai estudar depois que ele riscar o ponto de linha e falange, porque eu quero saber se ele está incorporado, quero saber o que está acontecendo. Quando for riscar o ponto da linha e falange, eu quero saber da entidade, eu não quero saber do médium. Eu não vou ensinar ele a fazer isso antes. Se ele for buscar em outro lugar, vai dar com o burro na água, vai bater ali, riscar um ponto de mandala, de magia divina, de umbanda tradicional, de qualquer coisa que seja, e dizer, olha, isso é aqui. Fala, não, isso é mandala, isso aqui não é o ponto do seu caboclo, isso aqui não é umbanda, não. Isso aqui não é o que a gente apregoa, o que a gente bota como a nossa tradição. Isso aqui não faz o menor sentido dentro da nossa tradição. E se for de outra tradição e entrar no seu terreiro? Vamos explicar para o caboclo que nós temos uma tradição, mas se ele fundamentar direitinho o ponto dele, não há problema algum, porque nós temos a cultura do bom senso, a cultura de ouvir a entidade e o que ela está fazendo. Porém, o bom senso condiz com aquilo que é razoável. Não vai ter ali uma mandalinha riscada ou só um coração e dizer, esse é o meu ponto, aqui é minha linha e falange. Nós temos o mínimo e temos também o tolerável. Até amanhã,
Clique em gostei, compartilhe, comente, faça do canal Adélio Simões sua luta diária por conhecimento. adéliosimões.com.br, a sua plataforma de ensino de Umbanda, porque Umbanda também se aprende na escola. Mais de 13 mil alunos em poucos meses. Um grande abraço, até amanhã e já está disponível no dia 16/8/2017, Mistérios de Exu. Pode ir lá fazer, é um excelente curso com uma apostila digital de 100 páginas com oferendas, com elementos, com rezas, com artigos exclusivos e também com videoaulas exclusivas lá na plataforma. Um grande abraço, até amanhã e tchau!